Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida. Estamos de volta, caminhando nessa jornada sobre esse tema tão precioso, tão caro para nós, a centralidade do Espírito Santo na vida cristã. O tema, o Deus esquecido, está ficando já distante para nós, tem se tornado cada vez mais, assim eu espero, o Deus conhecido, o Espírito Santo presente, como Ele está, sempre esteve na vida do seu povo, da Igreja de Cristo. E nós vamos caminhar hoje, então, já para a nossa 8ª aula. Uau! Não sei se para você, mas para nós aqui está passando muito rápido. Já passamos por todos esses temas. Semana passada falamos sobre a obra do Espírito Santo, a parte 2, uma complementação da aula 6, e chegamos na 8ª aula, controvérsias acerca da doutrina do Espírito Santo. E já chegaremos à 11ª aula. E eu espero que você esteja aproveitando. Se você tem acompanhado até aqui, parabéns por progredir, caminhar nessa jornada. Se você está chegando agora por aqui, eu te encorajo a voltar e começar desde a aula 1. Estará disponível aí para vocês esses temas, essa aula, para que seja de crescimento, que sirva de edificação para a vida da nossa igreja, mas também para aqueles que, porventura, possam ter acesso. Vamos orar para a gente começar nossa aula? Pai, obrigado por esse tempo, por esses recursos que a gente tem através aqui dos vídeos, compartilhar com os nossos irmãos a sua palavra. Ó Deus, abra os nossos corações, o nosso ouvido, nosso entendimento para as verdades santas e gloriosas da tua palavra. Ensina-nos mais um pouco nesse dia de hoje sobre o Espírito Santo. Ensina-nos a amá-lo, a conhecê-lo e a honrá-lo como o Deus presente na nossa vida. Fica conosco, te pedimos assim, pelo nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Então vamos em frente hoje, controvérsias acerca da doutrina do Espírito Santo. Deixa eu dar algumas informações antes da gente prosseguir. Eu vou fazer aqui algumas comparações entre a fé histórica, as tradições históricas das igrejas históricas. Vou fazer um contraponto aqui com as igrejas mais recentes, o movimento pentecostal e também o movimento neopentecostal. Não sei se você sabe, mas esses movimentos são recentes na igreja, século XVIII. Mas a história da igreja, ao longo da igreja, a Igreja de Cristo vem caminhando e o movimento pentecostal chegou ao Brasil, trouxe diversos e diferentes impactos, influenciou muitas pessoas, muitas igrejas, foi uma onda que foi bastante abrangente. Com isso, trouxe também muitas de suas doutrinas para dentro dos arraiais das igrejas históricas. Isso causou bastante confusão na vida de muitas pessoas. Então, meu intuito aqui de fazer essas comparações, de maneira alguma, é denegrir, é desrespeitar ou desconsiderar nossos irmãos pentecostais. Nós temos divergências doutrinárias e uma delas é uma controvérsia em relação à pessoa do Espírito Santo. Nós vamos expô-las aqui, mas queremos fazer com amor, com respeito. Eu particularmente conheço vários irmãos do movimento pentecostal e tenho carinho por eles. Conheço homens e mulheres que realmente são pessoas que amam a Jesus, conhecem a Jesus, são crentes, considero-os como meus irmãos, mas nós temos divergências, controvérsias em relação a diferentes doutrinas. Eu repito, e a doutrina do Espírito Santo
é uma dessas controvérsias. Então, se porventura você não é da nossa igreja e você vem de uma tradição pentecostal ou neopentecostal e vai assistir essa aula, a gente queria que você ficasse conosco, prestasse atenção, mas não se sentisse rejeitado ou ofendido, mas que você possa fazer as reflexões corretas e assim ponderar sobre a sua doutrina e ser dirigido também pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, nós devemos sempre respeitar mesmo outras denominações que pensam diferente de nós. Falando isso, então eu quero já iniciar mostrando algumas inverdades e mitos que vieram sobre nós, que somos chamados de tradicionais. Essa palavra tradicional pode trazer duas ideias diferentes. Alguns nos chamam de tradicionais por causa de sermos de um movimento ou de uma fé histórica, e isso é verdade, a tradição. Mas outros nos chamam de tradicionais no sentido mais, vamos dizer assim, pejorativo, dizendo que os tradicionais são aqueles que não conhecem o Espírito Santo, que rejeitam o Espírito Santo, que não vivem experiências com o Espírito Santo. Então eu coloquei aqui, dentre algumas, 3 inverdades e 3 mitos sobre o que falam sobre nós dessa linhagem tradicional. Primeiro, os tradicionais não têm o Espírito Santo. Eu não sei se você que é crente de fé tradicional, histórica, já ouviu alguém de algum movimento neopentecostal ou pentecostal dizer que na Igreja Batista, por exemplo, lá não tem o Espírito Santo, eles são frios, eles não vivem o poder do Espírito Santo, como eles dizem, o fogo do Espírito Santo. Então eles dizem, o Espírito Santo não está lá. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é um erro, isso é um preconceito, um conceito errado, equivocado, que não provém das Escrituras. Nós conhecemos o Espírito Santo, amamos o Espírito Santo, honramos o Espírito Santo e estamos nessa busca de conhecimento para descobrirmos, para desfrutarmos, para conhecermos mais do Espírito Santo. Não é que nós chegamos lá, ninguém chegou, mas nós devemos e nós honramos e nós amamos e nós cremos no Espírito Santo. Então, se alguém disser para você que se você é da Igreja Batista ou de uma igreja histórica ou tradicional e lá não tem o Espírito Santo, você certamente deve negar isso e deve mostrar que nós realmente cremos, amamos e vivemos uma vida no Espírito. O segundo mito, ou a segunda inverdade, é que os tradicionais não creem no agir sobrenatural do Espírito Santo. Isso também é muito comum esses grupos colocarem sobre nós, dizendo que não cremos no agir sobrenatural do Espírito Santo. Isso é uma mentira, uma inverdade. Nós cremos sim no agir sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, se Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz coisas gloriosas, grandiosas, coisas sobrenaturais. Nós, humanos, produzimos coisas naturais, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o nosso caso aqui, age de maneira sobrenatural e nós temos visto, nós cremos. A própria conversão é um agir sobrenatural de Deus. E muitas outras maneiras que Deus tem se manifestado no nosso meio, no meio da nossa igreja, no meio das nossas famílias, de maneira sobrenatural, e nós atribuímos isso ao agir sobrenatural do Espírito Santo. Então, é mito, é mentira. Não nos conhecem.
nos julgam. Nós cremos no agir sobrenatural do Espírito Santo. E o terceiro mito, a terceira inverdade é que os tradicionais não experimentam experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Outra inverdade, como pessoas podem dizer sobre algo que é tão particular a nós, algo que é tão privado. A experiência com o Espírito Santo não deve ser aquela coisa que demonstra para todo mundo, aquela coisa que espalhafatosa, que chama a atenção, barulho. Para nós, a experiência com o Espírito Santo, o agir sobrenatural do Espírito Santo acontece muito mais na particularidade, no nosso quarto, nos nossos momentos de devoção, de louvor, de quebrantamento, mas assim também no meio da nossa igreja, quando a palavra de Deus é pregada, quando o ensino de Deus é exposto, o nosso coração queima, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós somos confrontados, nós temos o toque do Espírito Santo quando mexe na nossa vida, quando nos impulsiona, quando nos encoraja, seja isso de maneira pública, no culto público, ou seja isso de maneira individual. Então, como alguém pode dizer que nós não experimentamos as experiências sobrenaturais do Espírito Santo? Isso é julgamento, é preconceituoso, é mentiroso. Nós tradicionais, nós da igreja histórica, nós experimentamos sim o agir do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Agora, se você é de igreja tradicional, é da nossa igreja, é de uma igreja histórica, e você não tem experimentado essa ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, você está equivocado. É você que está errado. Mas também não faça associações com ações sobrenaturais do Espírito Santo como os pentecostais e neopentecostais agem ou pensam. Como eu disse aqui, pelo barulho, por aquele alvoroço. Assim como o Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento na vida do Elias e se manifestou a Elias naquela calmaria, nós acreditamos que o Espírito Santo se manifesta assim também. Ele faz coisas estrondosas, poderosas, Atos capítulo 2, Pentecostes, mas ele também é o Deus que trabalha no individual, no silêncio, naquele momento de devoção. Então, se você não está vivendo isso, não é por causa da tradição, não é por causa da igreja, não é por causa que você é batista ou de uma outra tradição reformada ou histórica ou tradicional, mas é que você não está vivendo isso, mas a Igreja de Cristo vive isso, precisa disso, nós precisamos de viver essa experiência, porque com Deus tudo é novo, tudo se faz novo. A fé em Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós, deve ser fresca e não arcaica, não das antigas. Nós devemos viver as experiências com o Espírito Santo a cada dia, a cada momento, e de maneira crescente, e de maneira mais coerente com a palavra de Deus, mostrando assim que o agir do Espírito Santo, as ações sobrenaturais do Espírito Santo na nossa vida, está nos levando para uma maturidade. A igreja de Corinto era uma igreja que se gabava de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, mas quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, é a igreja mais complicada, é a igreja mais carnal. Então eles acham que a evidência do Espírito Santo são as coisas miraculosas, os dons miraculosos, as manifestações sobrenaturais, mas se esquecem
que o agir do Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo nos leva para a maturidade, para conhecer mais a Deus, para viver uma vida mais santa, mais de devoção, mais de paixão por Cristo, pela sua palavra, de maior comprometimento com a sua igreja. Essas são evidências de resultados da nossa experiência com o Espírito Santo. Agora, é verdade, se você não está tendo experiência com o Espírito Santo, você não está crescendo, você não está amadurecendo, você não está amando a Deus, você não está envolvido com o corpo de Cristo. Você precisa de mudança. Você precisa dessas experiências, não essas experiências bizarras e muitas vezes equivocadas, mas você precisa de verdadeiras e reais experiências com o Espírito Santo, que edifica a sua vida, que traz crescimento, que faz você amar mais a Cristo, amar mais o seu povo e viver uma vida de devoção. Então é uma grande mentira dizermos que não experimentamos as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Eu tenho vivido e eu espero que você também. O John Stott, no livro que a gente tem recomendado aqui para você, ele fez aqui esse resumo de maneira brilhante. Eu queria ler com você quando o Stott fala sobre essa questão de os cristãos buscarem experiências, mas experiências saudáveis no sentido positivo. Acompanha-me essa citação desse livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, do John Stott. Diz assim, olha, abre aspas, todos os cristãos podem esperar experiências novas de Deus. Deus não gosta de coisas antigas ou estagnadas. Ele pede que cantemos um cântico novo, porque Ele quer que o nosso conhecimento acerca dele seja novo. Ele também promete que as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Às vezes, o testemunho interior do Espírito Santo, assegurando-nos que somos realmente filhos de Deus e confirmando de maneira poderosa, maravilhosa, libertando-nos completamente de escuridão e dúvidas. Às vezes, Ele inunda nosso coração com uma onda tão imponente do seu amor que quase lhe pedimos que detenha sua mão para não sermos afogados por ela. Às vezes, nosso coração arde quando Cristo nos abre a Escritura e vemos na Escritura como não tínhamos visto antes, como o relato de Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Às vezes, experimentamos uma aceleração do nosso pulso espiritual, um bater do coração, uma intensificação do nosso amor por Deus e pelas pessoas, uma sensação penetrante de paz e bem-estar. Às vezes, na reverência digna do culto público, ou na comunhão espontânea de uma reunião numa casa, ou durante a ceia do Senhor, ou durante a oração pessoal, de repente, uma realidade invisível toma conta de nós. Entramos em uma nova dimensão da eternidade, ficamos em silêncio e conhecemos que Deus é Deus. E o que fazemos? Caímos aos seus pés e o adoramos. Uau! John Stott aqui foi brilhante e foi ao ponto. E ele então confirma isso que eu outrora acabara de falar com vocês, que o cristão precisa dessas experiências. Mas você percebeu que John Stott usa aqui de maneira que sempre essas experiências nos acrescentam maturidade, devoção, amor a Deus. E ele relatou para nós aqui que essas experiências acontecem de diferentes maneiras e diferentes lugares. Então, se somos crentes em Jesus, o Espírito Santo habita em nós, o normal
O correto é que tenhamos experiências com o Espírito Santo contínuas. E eu repito, eu vou frisar isso aqui nessa aula, não as experiências que os nossos irmãos ou que as denominações pentecostais e neopentecostais querem colocar sobre nós, mas experiências vívidas, bíblicas, centradas no Evangelho, na pessoa de Cristo, que nos introduz, que nos encoraja para a maturidade, não para meninice, não para coisas bizarras que afastam-nos da Escritura, que ao invés de honrar o Espírito Santo, essas coisas bizarras, antibíblicas, desonram o Espírito Santo. Nossas experiências devem honrar o Espírito Santo e produzir vida na nossa vida, porque é isso que o Espírito Santo faz. Essa é a sua missão, essa é a sua obra. Então, pensando assim, partimos desse conceito, desse pressuposto que todo cristão genuíno recebeu o Espírito Santo na conversão. É nisso que nós acreditamos. Se alguém nasceu de novo, se alguém foi regenerado, se alguém teve os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, seu coração transformado, essa pessoa é de Cristo. Logo, se ela é de Cristo, ela recebe o Espírito Santo, que nós chamamos o batismo no Espírito Santo, na água e no Espírito Santo. E essa pessoa se torna agora a habitação do Espírito Santo. Nós já vimos isso por todo sempre. Não é esporádico. Não é que o Espírito Santo vai e volta. O Espírito Santo habita em nós e pelo ato do Espírito Santo habita em nós, ele está produzindo em nós experiências miraculosas, sim, sobrenaturais, sim, porque ele é miraculoso. Ele é sobrenatural. É evidente que nós devemos, então, almejar isso. É evidente que nós devemos querer isso. É evidente que isso deve ser buscado. É evidente que isso deve ser desejado pelos cristãos, para que eles possam viver em novidade de vida, de experiências com o Espírito Santo. Todavia, a nossa fé, a nossa vida cristã não está baseada nas nossas experiências, porque há momentos que nós não os teremos. Você percebeu o texto de Stott? Às vezes. Nós temos o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, mas há momentos que nós experimentamos algo maior, algo mais glorioso. Mas a nossa vida não deve ser dirigida por isso, a nossa vida é dirigida pela palavra de Deus, pela sã doutrina, pela Escritura. É isso que rege, é isso que é a normativa para a nossa vida cristã. Mas quando nós estamos caminhando na palavra, caminhando com Deus, há momentos que nós vamos experimentar essas ações miraculosas, poderosas e maravilhosas do Espírito Santo. Então nós partimos desse pressuposto aqui que todo cristão genuíno recebeu o Espírito Santo. Ele não precisa querer mais o Espírito Santo. O que ele precisa é andar no Espírito. O que ele precisa buscar é não entristecer o Espírito. O que ele precisa buscar é ser cheio do Espírito, viver uma vida no Espírito. Se ele já foi batizado com o Espírito na sua conversão. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Veja o texto de Gálatas, capítulo 4, versos 6 e verso 7. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, que chama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Veja o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui. Pelo fato de vocês se tornarem filhos de Deus na conversão, Deus enviou o Espírito sobre vocês. Todos aqueles que são filhos
tem o Espírito Santo. E como alguém ousa dizer que nós não temos o Espírito Santo? É uma doutrina equivocada. Se não temos o Espírito Santo, não somos filhos de Deus. Se não temos o Espírito Santo, não somos crentes em Jesus. É impossível alguém não ter o Espírito Santo e ser crente. Esse é um grande equívoco dos irmãos pentecostais e neopentecostais. Alguns textos bíblicos que vão falar sobre isso, e eu deixo-os aqui para você checar depois, você conferir depois. Esse primeiro foi de Gálatas que eu li, mas tem Romanos 8,14, mas também Romanos 8, verso 9, que diz, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo também, em algumas passagens do Novo Testamento, é chamado do o Espírito de Cristo. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. É um só Deus. Este tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito, não é de Cristo. Mais uma vez, uma citação do Stott. Hoje eu vou usar bastante o livro que eu recomendei para vocês, que vocês estão lendo. Olha o que o Stott diz nesse livro aqui, página 17. Todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus, e todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Ninguém pode ser de Cristo sem ter o Espírito. Então isso deve ser uma doutrina muito clara. Se você é um crente em Senhor Jesus, jamais você pode questionar ou achar que você não tem o Espírito Santo. Se você pensar nessa possibilidade e você vê evidências que você não tem o Espírito Santo, é que você não é realmente, verdadeiramente, um convertido em Cristo Jesus. Então vamos olhar agora um pouquinho dessa controvérsia em relação ao batismo com o Espírito Santo. Veja aqui, eu peguei uma definição de um site de teologia pentecostal e eu procurei sobre batismo com o Espírito Santo. Eu tentei trazer aqui uma definição do que a maioria dos pentecostais. Eu estou usando mais os pentecostais do que o neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo, os erros se tornaram 3, 4 vezes piores e mais gritantes. Os pentecostais, temos essas divergências, temos essas doutrinas separadas, mas os pentecostais clássicos ainda têm certa coerência, pelo menos naquilo que eles creem. Mas o movimento neopentecostal, muito complexo, muito equivocado. Diz assim, essa definição sobre batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, essa é uma definição dos pentecostais, ok? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Percebe o que ele está dizendo aqui? Que o batismo com o Espírito Santo não acontece na conversão. Ele é outra coisa. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa, na visão, na perspectiva do movimento pentecostal. Nós discordamos. Por vários textos e outros textos da Escritura, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da conversão, quando o Espírito Santo habita em nós. Então, essa é uma divergência. Pentecostais acreditam que acontece de maneira posterior. Continue a observar a citação deles. Seria o chamado ou chamada segunda bênção. A primeira bênção para eles é a bênção da conversão. A segunda bênção é a bênção do batismo com o Espírito Santo. Nós discordamos, nós acreditamos que isso acontece na conversão. Enchimento do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, aí sim nós acreditamos que é uma outra questão, é muito mais atrelado à santificação. Mas na conversão, na nossa confissão de fé, diz que nós
nos tornamos filhos de Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E agora nós vamos ter um processo de santificação, que é esse andar no Espírito, que é esse viver pelo Espírito. Mas continua. Seria chamada a segunda bênção, que eleva os cristãos a um nível superior. Olha aqui, hein? Eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Então o movimento pentecostal olha e diz que tem duas diferentes classes de cristãos: os que foram batizados com o Espírito Santo e os que não foram batizados com o Espírito Santo. Os que foram batizados com o Espírito Santo estão numa classe superior, os outros estão aqui. São classes inferiores. Pela declaração deles, eles acreditam até que são crentes, mas são crentes inferiores. Continuo. Nesse caso, diz a declaração dos pentecostais. Neste caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Uau! Que equívoco! Só nessa pequena declaração aqui, nós temos divergências gigantescas já. Nós não acreditamos que um cristão verdadeiro, genuíno, não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Para nós, eu repito, o batismo com o Espírito Santo é num ato da conversão, é a vinda do Espírito Santo em nós. Não é algo posterior, não é algo que vai e que volta, não é algo que depende exclusivamente de nós. Nós o chamamos isso, desse ato que depende de nós, é o santificar, é o andar no Espírito, mas não batismo com o Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, onde Paulo estava tratando da questão de unidade da igreja. A igreja de Corinto estava desunida por questões de dons espirituais, por questões relacionadas às ações do Espírito Santo. Diz assim Paulo: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Perceba que Paulo está dizendo aqui, ó, vocês estão desunidos aí, brigando, achando que aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, tem uma categoria maior, é um crente maior. Paulo está dizendo, está errado. Esse texto é claríssimo. Está errado. Paulo está dizendo, todos nós que somos crentes em Jesus, todos nós fomos batizados nesse mesmo Espírito. Então, na teologia paulina, na Escritura, o batismo com o Espírito Santo é a conversão, não é um segundo momento, não é a segunda bênção, não é para alguns. Paulo continua, quer judeus, quer gregos, aqui ele mostra que não há diferença, que é todos, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos os salvos, a todos os crentes, foi dado beber de um só Espírito. É nisso que nós cremos. Que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, no momento da conversão. Todo salvo, todo crente, todo regenerado foi batizado com o Espírito Santo e agora, pelo Espírito Santo habitar nele, ele tem condições de viver uma vida de plenitude, de andar cheio do Espírito Santo. Isso é o processo de santificação na vida dele. Isso não é o batismo com o Espírito Santo que já aconteceu uma única vez na conversão. Por isso que nós não nos convertemos 2 vezes, 3 vezes. Por isso que nós não nos batizamos 2 vezes, 3 vezes. E nós não somos batizados com o Espírito Santo 1, 2, 3 vezes. É uma única vez. E isso produz conversão. Isso produz o habitar do Espírito em nós. Mais uma vez o Stott, citando aqui para nós. Sejam quais forem as experiências posteriores à conversão, Stott, teólogo muito renomado, já falecido, muito coerente, anglicano, ele diz assim, seja qual for a experiência que você tenha
Perceba que ele já disse lá que os crentes devem ter experiência. E ele está dizendo, então, qual for a experiência posterior à conversão, batismo com o Espírito Santo não pode ser a expressão correta para elas. Então, se você teve uma experiência miraculosa, sobrenatural com o Espírito Santo, você não pode dizer que essa experiência foi o batismo com o Espírito Santo. Não. Qualquer uma diz, Stott, qualquer. Pós-conversão não é batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. Eu trouxe agora uma citação de um pastor bastante conhecido, bastante polêmico também, Silas Malafaia. Ele é um pastor do movimento pentecostal. E vamos ver o que ele disse sobre o batismo do Espírito Santo. Abre aspas aqui, assim disse Silas Malafaia. O batismo com o Espírito Santo não é para qualquer um, pois é necessário compromisso com o Evangelho. Parece até bonito isso, né? Mas tem equívoco, está errado aqui. Ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo não é para qualquer um. Ele está se contradizendo com Paulo aqui, que diz que todos nós fomos batizados no Espírito quando cremos em Cristo. Totalmente contraditório aqui a carta de Paulo aos 1 Coríntios. Segue. O ímpio, por exemplo, não receberá esse batismo. Olha, eu nunca imaginei que eu ia concordar com Silas Malafaia. Aqui eu concordo. O ímpio, o descrente, não tem como receber esse batismo do Espírito Santo, a não ser no momento da conversão. Quando ele se converte e se torna um cristão, que Deus abriu seus olhos. Aí ele é batizado no Espírito. Segue. O cristão nominal, o desinteressado, ele está dizendo, esse povo não recebe o batismo com o Espírito Santo. O cristão desinteressado, por algum motivo, não crê nisso, também não será batizado com fogo. Veja o que o Malafaia disse aqui. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele atrelou ao batismo com fogo. E ele está dizendo, esse batismo, esse tal batismo com fogo, não é para todo mundo. É só para um grupo. Não é de maneira ampla. Continua a nossa citação aqui do Silas Malafaia. Não crê nisso, também não serão batizados com fogo e revestidos do poder do alto. Então, um crente que não foi batizado com o Espírito Santo, não foi batizado com fogo, segundo a tradição pentecostal, ele não tem poder do alto. Mas que equívoco! Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu ali em Pentecostes. O Espírito Santo desceu na conversão daqueles mais de 3.000 homens. E eles recebem o poder agora para viver uma vida cristã, para pregar o Evangelho, para viverem de modo que agrada a Deus. Se isso não é o poder do alto, que poder é esse que nos faz caminhar de glória em glória na vida cristã? Continua. Contudo, o cristão que crê nesse tipo de batismo deseja ser batizado e mostra-se disposto a buscá-lo pela oração, consagração a Deus, poderá ser batizado. Então, Malafaia diz aqui, aquele que crê nisso, nesse batismo com fogo, aquele que deseja, aquele que busca, esse sim vai ser batizado com o Espírito Santo e, segundo ele, com fogo. Totalmente equivocado. Totalmente controverso essa doutrina do Espírito Santo do movimento pentecostal com a Escritura. E é isso que eu quero trazer nessa aula, que nós não podemos medir, nós não podemos ser guiados por essas doutrinas que vêm de arraiais que estão contrárias às Escrituras. Nós devemos viver uma vida de sã doutrina, de doutrina sadia, que emana das Escrituras sobre o Espírito Santo, sobre diferentes temas.
A base do movimento pentecostal, do movimento neopentecostal, para afirmar que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, é um texto de Mateus capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Eu leio aqui o texto para os irmãos, diz assim, Mateus 3, 10 a 12. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Perceba aqui palavras do nosso Senhor, aqui narradas pelo Mateus, dizendo de modo metaforicamente, o machado vai vir para cortar as árvores, as pessoas. E toda árvore que não produz bom fruto, que não produz fruto de arrependimento, que não produz fruto de conversão, será cortada. E diz o texto, e depois de cortada essa árvore que não produz bons frutos, lançada no fogo. No fogo. Quem não produziu arrependimento, quem não é convertido, vai ser cortado, escatologicamente falando aqui, lançado no fogo. Segue o texto. Jesus dizendo, eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim, João dizendo aqui, né? Não Jesus. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu nem sou digno de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, João Batista dizendo, ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aqui que os pentecostais dizendo, tá vendo? Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que o texto está querendo dizer aqui, que o texto já disse de maneira anterior, que João batiza com água, e quem batiza com água é porque foi arrependido, e quem foi arrependido foi convertido, logo quem foi arrependido, convertido, foi batizado com o Espírito Santo. Agora, quem não foi convertido, quem não é arrependido, quem não foi batizado com o Espírito Santo, também terá um batismo para eles. Qual é o batismo para eles? Do fogo. Lembra que ele disse, vai cortar a árvore que não produz fruto, fruto de arrependimento, de conversão, e lançar no fogo. Então, o batismo aqui é duplo, realmente, é o batismo com o Espírito para os salvos, mas é o batismo também com fogo para condenação. Em várias passagens da Escritura, fogo para condenação. A confusão que os pentecostais e os neopentecostais fazem, porque também o Espírito Santo tem esse simbolismo com fogo, de purificar, de purificar, de vir para limpar. Mas esse texto aqui está falando de salvação e condenação. Batismo com o Espírito Santo é para salvação, mas batismo com fogo é para condenação. Por isso que nós, ao entender a Escritura, percebemos e afirmamos e abraçamos a doutrina que não cremos no batismo do Espírito Santo como segunda bênção, tampouco cremos no batismo com fogo, que é um batismo para condenação. E o texto termina dizendo assim, ele, Jesus, traz em sua mão uma pá. Lembra, é um texto figurado. Ele traz em sua mão uma pá e limpará a sua eira. E então, quando ele tiver com a pá, uma figura ilustrando o dia final, Jesus com essa pá, limpando a sua eira, ele vai juntar o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É tão claro, é tão óbvio que esse texto está dizendo que há uma separação entre árvores que dão fruto e árvores que não dão fruto, de pessoas que se arrependem, de pessoas que não se arrependem, pessoas que são batizadas pelas águas com
João Batista fazia, e pessoas que não são batizadas. Pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e pessoas que são batizadas com fogo na condenação. Pessoas que são separadas como trigo e pessoas que são separadas como palha para serem queimadas. Logo concluímos que batismo com fogo não é para os crentes. Batismo com fogo é para os incrédulos no último dia, como um ato de condenação. Concluímos que não existe batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo como segunda bênção, como uma experiência posterior à conversão. Cremos que acontece o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão e por causa desse ato esse ato da conversão, o Espírito Santo habitando em nós, isso produz em nós experiências vívidas que honram o Espírito Santo e produz maturidade na nossa vida. Concluindo, caminhando para o final, minha hora já passou aqui. Quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal? Então, como é que um pentecostal diz: prova-me que você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Prova-me que você é um cristão de primeira classe e não de segunda classe. Um cristão de primeira classe, segundo essa visão pentecostal, é alguém que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem que falar línguas estranhas e ter experiências místicas, e eu diria que bizarras. Olha o equívoco. Na Escritura, línguas é um dom como qualquer outro dom. Esse era o equívoco da igreja de Corinto, achar que línguas e profecias era algo maior. Paulo está dizendo, é o amor que sustenta tudo isso. Porventura são todos que têm o dom de língua, são todos que têm o dom de profecia, são todos que têm o dom de mestre, são todos que têm o dom de misericórdia? Não, cada um tem um dom diferente e isso não faz de cada um deles especial ou menos especial. Então isso é um equívoco, achar que como fruto desse batismo que eles criaram, como segunda bênção posterior à conversão, esse batismo com fogo, a pessoa tem que falar em línguas e tem que ter experiências místicas com Deus, com o Espírito Santo. O texto que eles se apoiam, perceba, eles também tentam trazer argumento bíblico, mas são equivocados. É Atos capítulo 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, perceba, esse é o dia de Pentecostes. Os 120 estão reunidos como Jesus havia dito, Jesus assunto aos céus. Promessa da vinda do Espírito Santo. Eles estão reunidos, de repente vem do céu um som, como um vento impetuoso. E encheu toda a casa. Lembra que o Espírito Santo também é visto como vento? Então, o Espírito Santo desce naquela casa. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo, para mostrar o quê? Algo miraculoso. O fogo aqui traz uma ideia de algo poderoso, purificador. Então, as línguas eram algo extraordinário. Como fogo, diz o autor Lucas, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Óbvio, eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Mas você diz, então, pastor, eles já eram crentes, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo? Sim, mas não se esqueça que o evento de Pentecoste é um único evento. Leonardo já aconteceu isso. Então, os crentes ali, eles já eram crentes. É a primeira descida do Espírito Santo. Então, ali, eles são batizados no Espírito Santo pós-conversão. A única maneira que a gente pode dizer que aconteceu o batismo com o Espírito Santo
posterior à conversão foi em Pentecoste, um ato único, mas depois disso não mais. Pentecostes não acontece de novo. Batismo com o Espírito Santo posterior à conversão não acontece de novo. Agora acontece o mesmo agir de Deus de vir o Espírito Santo, mas na conversão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Outra confusão aqui, que os pentecostais acham que essas línguas eram línguas de anjos. E eles dizem que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz que existe língua de anjos. Não, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo está usando uma hipérbole, dizendo, ainda que eu conheça toda a ciência, ninguém conhece toda a ciência. Ainda que eu fale a língua dos anjos, Paulo está dizendo, não é que eu fale, não é que isso exista, mas se isso pudesse acontecer e se eu não tivesse amor, as línguas de Atos capítulo 2 eram idiomas. Quando a gente vai para o texto grego, a gente vai ver que é dialetos. Tanto que eles pregavam e cada um entendia no seu próprio dialeto. Então passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então a nossa controvérsia com os pentecostais é que nós não acreditamos, como eles acreditam, que o batismo com o Espírito Santo é posterior à conversão. Não. Isso foi somente em Pentecoste. A partir de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo é unicamente na conversão. Nós acreditamos que não existe batismo com fogo para o crente. E nós não acreditamos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Falar em línguas é um dom que dado a alguns, não a todos. E isso não pode ser atrelado, associado ao batismo do Espírito Santo. Senão todos nós, ao sermos convertidos, deveríamos falar a língua. E Paulo mesmo disse, porventura, o que é melhor? Falar em línguas ou falar em línguas ou numa língua legível? Então, essa doutrina é totalmente equivocada. Eu caminho para o final aqui, em relação também à controvérsia em relação ao Espírito Santo de profecia e revelação. Pessoas que acreditam que foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, receberam o dom de línguas, elas agora podem profetizar em nome do Espírito. Equívoco. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as profecias e as revelações estão aqui e não mais do que aqui. Sim, nós acreditamos que foi o Espírito Santo que usou essas profecias, que separou esses homens, que revelou a esses homens o texto sagrado, mas o cânon, a Escritura se fechou aqui. Não existe profecia posterior. Falar que está profetizando, falando algo novo, em nome do Espírito, não é honrar o Espírito, é desprezá-lo. Veja o que a nossa confissão de fé batista diz. Aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, posteriormente, para melhor preservar a propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne, da malícia de Satanás e do mundo, ele concedeu a mesma completamente por escrito. Ele deu uma revelação por escrito, o qual faz a Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram. Deus, por meio do Espírito Santo, na antiguidade, usou de profecias e de revelações.
Mas quando ele nos enviou o que está escrito, chamado de Bíblia Sagrada, Deus não usa mais de profecias e de revelações para falar ao seu povo. Deus fala com o seu povo agora. O Espírito Santo que habita em nós, por meio da palavra. Não por meio de revelações de homens e mulheres. Lembra do texto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Então, os pentecostais acreditam que precisa de novas profecias, de novas revelações para exortar, para encorajar, para ensinar o povo de Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Espírito Santo fez isso ao revelar a Escritura. E ao revelar a Escritura, Ele já nos deu a Escritura. Qual é o seu papel agora? Não é revelar mais. Agora o seu papel, a aula anterior, a obra do Espírito Santo, é iluminar o crente para entender a profecia que está na palavra de Deus. Portanto, para nós é um equívoco pessoas dizerem que profetizam, trazem revelações porque estão cheias do Espírito Santo. Não. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo são pessoas que amam e pregam e falam somente aquilo que foi proferido e revelado pelo Espírito Santo neste livro. Nada mais do que isso. Mais uma vez a citação do Stott. Não devemos cobiçar o que Deus pode ter dado a outros, nem impor a outros o que Deus pode ter dado a nós. Stott está falando aqui das experiências, né? São individuais. Não podemos querer que as experiências do outro sejam as nossas experiências. São individuais, pessoais, particulares. E não devemos, Stott diz, impor aos outros, dizendo que eles também têm que ter as mesmas experiências para mim. Eles precisam ter experiências, mas o Espírito Santo é muito diverso. Segue nessa citação do Stott dizendo: não devem se impor outros que Deus pode ter dado a nós, a não ser que estejam revelado claramente na sua palavra, que isto é parte da herança prometida a todo o povo de Deus. O que buscamos para nós mesmos e que nós ensinamos aos outros deve ser orientado somente pela palavra de Deus. Não devemos ensinar a outro, não devemos requerer de outros experiências que nós tivemos com o Espírito Santo. O que nós devemos requerer de outros, ensinar a outros, encorajar a outros é o que está revelado aqui na palavra. E tudo isso que foi revelado na palavra é para todos os crentes. Concluo. Não existe hoje profecia ou revelação do Espírito Santo para os cristãos que não seja através da Sagrada Escritura. O papel do Espírito Santo não é mais revelar ou dar profecias a alguém, mas o papel do Espírito Santo é relembrar o que já foi revelado e iluminar a mente do seu povo aquilo que foi revelado na Escritura. Qualquer pessoa que disser que está cheia do Espírito Santo e quiser revelar coisas, está em contradição à Escritura. Quem está cheio do Espírito Santo, quem quer honrar o Espírito Santo, exalta a profecia revelada pelo Espírito Santo à Escritura. Veja o que Martinho Lutero disse. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem anjos. E estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, tanto para o que há de vir. Brilhante a citação aqui de Martinho Lutero. Não quero sonhos, não quero visões, não quero aparições de anjos, não quero revelações. Para mim, a revelação, a profecia da Escritura, diz Martinho Lutero, é abundante
e suficiente para a minha vida, tanto aqui quanto para as coisas que eu devo aprender do futuro. 3 aplicações rápidas aqui para nós. Primeiro, cuidado com os pregadores que você ouve na internet. Cuidado com esses pregadores que ensinam doutrinas equivocadas. Parecem doutrinas de Deus, mas não são. Cuidado com quem você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda compartilhando. Nós somos o povo da sã doutrina. Qualquer doutrina que não emana nas Escrituras, nós as rejeitamos. Temos que ser como os crentes de Bereia, olhar a Escritura, olhar a profecia, olhar a revelação do Espírito Santo e checá-la e conferi-la. Não devemos ouvir qualquer pessoa. Devemos ouvir aqueles que estão comprometidos em ensinar somente a Escritura. Minha segunda aplicação para você: busque experiências com o Espírito Santo que não desonrem o Espírito Santo. Eu repito, nós devemos buscar experiências. Não devemos viver tendo elas como base, mas nós devemos, a nossa vida cristã deve ser um frescor, deve ser de coisas novas, deve ser de momentos que temos essas coisas maravilhosas. Mas isso são esporádicos, mas nós devemos buscá-las, almejá-las e querê-las, mas experiências que exaltem a Cristo, experiências que enalteçam a palavra, experiências que nos amadureçam na fé, experiências que nos fazem mais amar a Cristo, amar o seu povo, amar os perdidos. Não experiências vazias, bizarras, malucas. Por fim, em que estado você se encontra? Um cristão fraco na doutrina, que vive experiências equivocadas com o Espírito Santo, você é assim? Um cristão que vive experiências equivocadas na Escritura, por que ele vive assim? Porque ele é fraco na sã doutrina, ele não conhece a Escritura. Ou quem sabe você se encaixa no segundo quadro aqui. Um cristão forte na doutrina, que conhece a Escritura, mas não vive nenhuma experiência saudável com o Espírito Santo. Está confuso também. Se você é um crente saudável, se você é um conhecedor da palavra de Deus, esse conhecimento não pode ser apenas intelectualismo. Nós conhecemos a palavra de Deus para viver novas experiências com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. É por isso que nós ensinamos a doutrina, para que isso gere vida na nossa vida, para que isso nos faz conhecer mais a Deus, para que isso nos deixe mais apaixonados por Deus e pela sua glória e mais santos na presença do Senhor. Mas se a gente conhece a Bíblia por conhecer e a nossa vida é vazia, que valor tem isso? Se você é de uma igreja tradicional e bate no peito dizendo eu sou batista, mas a sua vida é vazia, não floresce, você não conhece o Senhor, você não tem experiências diárias e vívidas e saudáveis com o Espírito Santo, para que serve a doutrina? Ou por fim, você é um cristão forte na doutrina, que experimenta o frescor e a presença do Espírito Santo constante na sua vida. Eu almejo esse terceiro estado para a sua vida, para a nossa igreja. Que sejamos homens e mulheres firmados na sã doutrina, somente a Escritura, que amemos a palavra, mas que a nossa vida seja um frescor, que possamos ter experiências maravilhosas, miraculosas, sobrenaturais, abundantes, com o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos alegra, que nos revigora. Que a sua vida não seja uma terra seca, pois o Espírito Santo também, visto como água, vem para jorrar, para inundar a nossa vida e fazer do nosso deserto uma terra florida,
que frutifique, que glorifique a Deus. Eu espero isso de você. Que você conheça e entenda e ame as doutrinas do Espírito Santo, não de maneira equivocada, mas da maneira correta. Que Jesus te abençoe, que Deus Pai te guarde e que o Espírito Santo de Deus vivifique a sua fé. Deus abençoe.